Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, não me julgue, tá gente? Vamos bater um papo sobre esse assunto que vocês estão vendo no título do vídeo. E lembrando que esse vídeo não é pra desgredir a sua religião e nem mesmo te ofender a tua religião ou desmerecer a sua fé ou quem você acredita. Mas é algo que eu vim conversar com vocês aqui, porque junto com a hipocrisia que eu vejo nesse Brasil, que é um país mais religioso, que se diz ter muitos cristãos que acreditam em Deus ou no diabo, enfim, eu vou falar logo nos dois e vice-versa, porque são os dois mesmo que, ao mesmo tempo, muitas pessoas usam o nome deles, tanto dele, de Deus ou de diabo, enfim, demônio, inimigo, enfim, como vocês me entendem. Primeiramente a gente vai conversar sobre o assunto, pra gente chegar nesse assunto aí, pra saber por que o inimigo, o diabo, sei lá, Satanás, ele foi o melhor amigo que a igreja já teve, né? Nesse tempo todo, desde quando o mundo era mundo. Ele foi o melhor amigo e está sendo o melhor amigo aí da igreja. E muitos não percebem isso. Se você não estudou história, provavelmente você não sabe a história do Brasil, né? Como é que foi que essa religião chegou aqui. Como é que Jesus ou Deus chegou aqui no Brasil. Como o Brasil é um lugar que tem menos cultura, digamos que aqui foram os primeiros sim, tá? Foram os primeiros sim. Os encontrados aqui no Brasil foram os índios. E até os índios, só existia a religião dos índios. E quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram o catolicismo, o famoso Jesus aí, né? O famoso influenciador aí, Jesus, que chegou aí de navio nos braços dos colonizadores. Eu digo nos braços, gente, porque foi a Bíblia mesmo que veio junto ali, Jesus e tudo. Veio pra cá, pro Brasil, e se foi se espalhando aí, até que aí a igreja católica teve uma grande guerra aí, né? Teve 35 anos de guerra com as outras religiões, como a mais famosa foi a protestante, né? Que se separou da igreja católica, e assim por vice-versa, uns ficaram aí criando suas próprias placas de igreja, e aí tiveram uma mais grande guerra, que envolveram muitas e muitas mortes, né? Enfim, como você já deve ter visto alguns vídeos meus aqui, já de religiões, vocês devem saber sobre essa história de 35 anos de guerra da igreja católica e a protestante. E isso envolvendo poder, porque elas, uma querendo ter poder mais do que a outra, né? Jesus não estava nessa aí, não tá nesse caminho não. Quem estava querendo ser o poder mesmo era a igreja mesmo. Era os padres, enfim, até hoje eles são, né? Até hoje eles têm um poder. Enfim, porque a política naquela época não existia política como governador e nem presidente, só existia apenas o poder da igreja, porque a igreja católica era a que mandava muito até hoje e também muitos anos atrás, né? E aí, gente, como você vê, como você for atrás desse começo aí de saber como que Jesus foi, se ele realmente existiu, o histórico, que é o físico, enfim, de carne e osso, igual a eu e você, ele realmente existiu. Agora, a divindade, até hoje eles tentaram provar, mas não conseguiram. Que foi, sim, uma realidade que existiu, mas não uma divindade. E aí isso trouxe para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica criou
escrevendo nesses livros, né, que você vê até chegar na Bíblia, chegou essas mensagens de que realmente ele existiu, realmente fez milagre, mas naquela época nenhum historiador provou isso, até nos dias de hoje não tem livros provando que realmente aconteceu aquilo. E sim, gente, segundo os historiadores, essas histórias que você vê na Bíblia, como fez milagre de alguma coisa assim, que ele foi super poderoso e transformou água em vinho e sei o que, essas histórias aí são tudo lendas pegadas da mitologia grega, porque já existiam outros deuses lá da mitologia grega que também faziam esses milagres. Então, vocês podem ver alguns vídeos meus aqui, vocês podem entender sobre essa mitologia grega, que realmente faz sentido. Até mesmo na historinha de Adão e Eva também, que foi uma das que foi pegada na mitologia grega. Até porque a mitologia foi bem mais antiga do que a Igreja Católica, né? Outra coisa também que eu quero conversar com você. E o famoso diabo, inimigo, Satanás, enfim, como vocês, não sei se vocês gostam de ouvir esse nome, mas dá medo, né? Dá, eu sei, eu já também tive muito medo desse nome. E realmente esse nome também foi, essa figura que foi para a Bíblia também, foi também pegada da mitologia grega, de um deus chamado Thor, da mitologia grega, se eu não me engano. E tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Aí ele foi para a Bíblia como um inimigo, como um mal, enfim, que ele usa as pessoas, mas na verdade a mitologia grega ela foi só apenas histórias fantasiosas e não foi nenhuma realidade. E aí, gente, depois, por que a igreja, o inimigo, sei lá, o Satanás, o diabo, ele foi o melhor amigo que a igreja já teve? Porque, justamente porque você vê a hipocrisia, você vê o quanto que o inimigo, o Satanás, o diabo, ajudou e muito, ajuda até hoje, as igrejas estarem cheias de pessoas. Justamente porque se eles realmente acreditam que realmente se o inimigo ou o diabo existe, eles ficam com muito medo, mesmo eles não tendo a prova, ou mesmo eles acreditam o que foram passado para eles desde pequeno, mas eles não têm uma prova se realmente isso existe. Então eles vão para a igreja com medo, e justamente eles gostam também de dizer que tudo que dá errado na sua vida, tanto muito de ruim na sua vida, ou se ele está doente, ou se acontece alguma coisa, ele culpa o diabo, culpa o inimigo que está fazendo isso com ele, logo para usar ele, tá usando ele para não querer ver ele feliz, enfim. E a mais hipocrisia que eu vejo também em relação ao que eu vejo umas influenciadoras do Instagram, que algumas delas faz festinha, né? Aí fica lá feliz, fazendo coisa que diz que é da carne, que eles não estão nem aí, mas eles fazem. Aí no outro dia, quando fica doente, fica dizendo que foi o diabo que tentou, que tá tentando, ficou doente, que era o diabo que tava tentando, que era o inimigo que tava tentando, pra pessoa não fazer nada, pra não fazer nada na vida, ou não conseguir fazer suas coisas, enfim. É uma grande hipocrisia, né? Uma grande hipocrisia. Que essa pessoa, por que não culpa ela mesma? Porque eu vejo as pessoas fazendo o mal ao outro. Você vê o número de pessoas sendo assaltadas, pessoas mortas. Você só vê aqui no Brasil, gente, isso, pessoas fazendo isso com os outros. Você não vai ver o Satanás como figurado aí de inimigo de vermelho, de chifre. Que ele é invisível, entra nas pessoas e usa as pessoas para fazer o que é. As pessoas que são seus próprios já nascem com essa natureza, porque lá no tempo atrás, onde a Igreja Católica lá trouxe Jesus, enfim, criou o próprio diabo, eles viram que as pessoas eram muito ruins de natureza.
As pessoas eram muito mal, tinha mente maliciosa, gostava de fazer o mal ao próximo, um prazer, ficava rindo, não tinha nenhum peso na consciência nem nada. E eles ficavam falando, nossa, como o ser humano é ruim. E criou a palavra diabo, que eles acreditavam que era algo que estivesse entrando invisível dessas pessoas para aquelas pessoas se tornarem daquele jeito. Só que na verdade a pessoa já nasce com essa natureza, que o pior diabo que existe é o ser humano. E a raça pior que tem de animal é o ser humano. Aí vem dizer que o inimigo tá transparente, tá usando as pessoas para fazer as coisas erradas e para, enfim, fazer o mal ao próximo. Você vê as pessoas com inveja, enfim, do outro fazendo mal ao próximo, mas isso é da natureza das pessoas. A gente tem essa natureza, não é algo espiritual que esteja nos atentando, entendeu? Até porque você vê que esse inimigo nunca vai de geração para geração. Tipo, ele vai nascendo com as pessoas, ele já tá dentro da gente, a gente não tem como tirar ele dentro da gente, entendeu? É algo que nasce com a gente, na nossa carne, que é desejo da carne, desejo de fazer relação sexual, é um desejo da carne, entendeu? Aí, exemplo, alguns religiosos dizem, tu faz relações sexuais, e por que no culpa o diabo também? É uma coisa boa, né? Vamos ver se lá no céu vai ter isso, né? Se vai ter isso, sexo, enfim, internet, né? Gostar de fazer o seu showzinho. Vamos ver se lá no céu vai ter isso. Mas voltando ao assunto. Porque o inimigo, ou o diabo, ele é o melhor amigo que a igreja já teve. Justamente porque todo esse tempo mesmo, até no dia de hoje, ele ajudou muito a igreja a lucrar, né? Justamente porque as pessoas estavam realmente acreditando nesses falsos profetas e falavam que realmente o diabo existe, não sei o quê, e as pessoas ficavam com medo e fazia vários votos, dava dinheiro, dava casa, dava tudo, e é justamente que a igreja católica ficou bilionária por conta disso, porque eles colocavam medo dizendo que o diabo existia, que o inimigo existia. Dê a sua casa, dê sua casa, dê seu carro, dê tudo para a igreja, que você vai morrer e você vai pro céu, né? Você não vai morrer mesmo, não vai levar nada, então dê tudo para a igreja, né? Então foi a mesma coisa que eles colocaram, traumatizaram tanto, né? Até no dia de hoje faz isso, para a pessoa dar tudo para a igreja, né? Com medo do diabo. E hoje a igreja, com certeza, virou uma empresa, virou trabalho, né? Para esses falsos profetas que estão ganhando dinheiro, estão conseguindo ter a sua vida que quer, né? Por conta do diabo. E eles não agradecem eles agradecem a Deus, mas ao final de contas tem que agradecer ao diabo, porque se não fosse o diabo que tivesse ali, tivesse na mente deles, estivesse existindo, colocando terror, colocando medo nessas pessoas, essas pessoas coitadas, sendo enganadas, né? E dando tudo, e acreditando, e ali traumatizado, porque eles só conseguem dominar essas pessoas com falso medo. O medo de ir pro inferno, o medo que o diabo tá só tentando, com medo que não quer que você seja feliz, com medo que é tudo medo. Se não fosse o medo, que eles dizem que vem do diabo e do inimigo, eles não estariam tanto lucrando assim, né? Então, com certeza, com sombra de dúvida, o inimigo foi o melhor amigo que a igreja já teve. E ele tá sendo ainda, tá? Ainda vai ser muito ainda. Ainda vai ser mais ainda. Eu fico imaginando. Então, o inimigo, né, gente? Ele nem... como é que se diz? Ele tá aí ajudando com toda a garra aí a igreja e não tá cobrando nada.
Tá só ajudando mesmo. Tá só ajudando. Né? E tá rindo, dando risada, dando gargalhada da cara desses falsos profetas. E também, eu digo, dando risada de quem? Nossa, como é que ele queria que realmente o inimigo existisse mesmo, sabe? Pra ele se revelar logo e dizer que todo mundo vai pro inferno e pronto. Mesmo estando na igreja, mesmo estando fazendo só tudo certinho, né? Porque é uma hipocrisia, né? E com certeza em questão de chamar pessoas, ganhar almas para o Deus ou Jesus, foi com certeza o inimigo, o diabo, foi o melhor amigo que a igreja já teve, porque se não fosse ele, as pessoas não estariam dentro da igreja e não estariam com medo e não estariam fazendo o que os falsos profetas estavam pedindo para fazer. Então, sombra de dúvida, gente, ele foi o melhor amigo mesmo, tá? Comenta aqui nos comentários. E outra coisa, entre essa palavra inimigo, diabo, satanás, enfim, tem todos os seus significados, tá bom? Lúcifer, ele já tem outro significado. Lúcifer foi um portador de luz, o significado do nome, né? E foi um portador de luz. O nome Lúcifer é portador da luz e ele é o que se atrai com esse Jesus aí. Então ele é oposto. É igual a Lula a Bolsonaro. Os dois estão brigando, mas de trás das câmeras tá tudo amiguinho, né? Se beijando no astral. Então, pra você ver aí quanta falsidade que a gente tá sendo enganado. Então é isso, gente. Não sendo enganado não, que é só quem quer mesmo, né? Porque eu não tô sendo enganada. Até o próximo vídeo.